mas olha quem tá aqui agora, Ciro Jatene. Tá fazendo a mim? Não, Mas não é assim, mas não é assim. Não, tá um pouco exagerado, caricaturado. Bem, vamos então continuar. Eu estou agora com o Ciro Jatene. Ciro Jatene que já tem mais de uma década no humor, não é, Ciro? 16 anos de carreira. Uma década e 6 anos. E 6 anos. Comecei no show de rádio na Jovem Pan AM, com o San Girardi, que era um programa que tinha cada torcedor de um clube, tinha a sua própria característica. Então tinha o Joca do Coringão, falava, ô nega! Eu era nega, eu falava, ó! Respondia. A nega era muda. Ela era muda, ela só falava, ela só voltou a falar depois de 23 anos, quando o Corinthians foi campeão. Então ela começou a falar, São Jorge desceu do cavalo, sua nega vai falar, Joca. Ela, tô falando, Joca. Corinthians campeão, Joca. Todo emocionado e tal. E ali eu comecei a lançar os personagens de imitação de gente famosa e criar personagens que... As pessoas até falam que você é o homem das 1000 vozes, né? Agora você está em lançamento, aliás, esse é o assunto do nosso encontro aqui no Supremo, em São Paulo, o Rei Tardado, porque uma das especialidades do Ciro, que acabou se transformando na sua marca registrada, é justamente você satirizar as novelas brasileiras, não é? Aliás, ele está preparando da atual novela da Bandeirantes. Que é já que fala antes, vem aí a Engomada, com Bete Farinha, né? Ela fala, mas eu já vou avisando, já liguei pra Jovem Pan, já liguei pra esse Ciro Jatene. Eu não sou mulher de ficar sendo satirizada em programinha de rádio. Eu sou uma mulher que tem um grande currículo. Então, olha, isso aqui a gente satiriza o personagem, não é? Os grandes atores, as grandes atrizes. Claro. É uma brincadeira e tal. Ao contrário, acho que na verdade vem do fascínio. Na medida que você faz uma imitação, você está homenageando a pessoa, porque é uma pessoa popular. Né? Você não vai imitar quem não esteja em evidência. Em muita evidência, destaque, muito sucesso. E novela acontece isso, sucesso imediato. Todo mundo assiste, vem do fascínio mesmo. Na verdade, a televisão é minha companheira, eu assisto absolutamente tudo em TV, né? Então eu tenho até um pacote que eu faço, que eu comercializo com as rádios do Brasil inteiro, que chama TV Cover. É um programa seu que passa em várias emissoras do Brasil. Você mistura Caceta e Planeta, TV Pirata, que aliás eu fui o locutor do programa durante os 5 anos, eu criava 10 vozes diferentes por programa, fiz a locução do Caceta e Planeta, dublagem. Então você mistura Caceta e Planeta, TV Pirata, mistura tudo que tem no rádio e faz uma sátira de comercial de televisão, filmes, então mudança de hábito. Me dá um exemplo aí de uma sátira de um comercial de televisão. Big Macaxeira, Big Mac, Big Macaxeira, tem vários. Aí você faz vozes com nordestinos, milhares de não dá para fazer aqui? Tem um jingle cantado e tudo, né? Para poder valorizar. Mas Ciro, antes da gente falar desse, o Rei Tardado, dá para colocar numa, Thelma? Coloca aí tá aqui o Ciro com o chapéu do Antônio Fagundes. Antônio Fagundes, né? Eu fui comprar esse original mesmo, o chapéu, né? Antes de você falar desse trabalho aqui, vamos fazer algumas, não sei se eu posso te explorar aqui nesse ambiente informal do Supremo, algumas vozes que você frequentemente coloca nos teus shows. Titular, entender a voz do Silvio Santos é obrigatória. Quando você vai, o imitador que não faz Silvio Santos, não pode. Tem o Amaury Júnior, mas olha quem tá aqui agora, Ciro Jatene. A risada é mais ou menos assim, né? Como é que é? Tá fazendo a mim? Não, mas não é assim, Não é assim. Não, tá um pouco exagerado, caricaturado. Quem mais? E o presidente Fernando Henrique já faz? Fernando Henrique, eu comecei a imitar o Fernando Henrique, na verdade, desde a época que ele foi concorrer à prefeitura com o Jânio Quadros. Por que eu imitei? Porque ele fala assim, ele faz uma pergunta e responde. Por que ele responde? Porque ele não enrola. Porque tem político que pergunta e fica enrolando e não responde nada. Eu não, sou um político claro. Eu tenho umas posições definidas. Por que eu tenho definida? Porque eu não fico falando se eu não sei, se eu vou saber, se eu vou estudar, entendeu? O político tem que ser claro. Como é que ser claro? Respondendo as perguntas. Aliás, o que você perguntou mesmo? O Lula é fácil de fazer. Veja, todo mundo faz o Lula, né? Veja, a imitação do Lula qualquer um faz, porque é obrigatória. É uma voz tão característica que eu acho que ele mesmo imita ele. Eu tenho a sensação de que o Lula está se imitando, né? Agora tem o Lula, daí você lembra do Suplicy, né?
Que é legal você sempre jogar uma inédita. Você faz o Lula. O Suplicy é pouco comum, né? Entretanto, me chamou a atenção a voz dele, porque ele dá aquela paradinha e, recordando o que eu estava dizendo, vamos consultar a base partidária para que possamos, naturalmente, ter uma posição clara e, de repente, poder fazer uma coisa que seja... Eduardo, assim não dá. Nós temos que reunir a cúpula partidária para ver o que a gente vai falar. Para falar a mesma coisa. O Suplicy é pouco comum. Pois é, eu vejo que nós temos na televisão, não é, nos imitadores, vozes muito comuns. O Lula, o Silvio Santos, quem mais? O Jânio Quadros. O Jânio Quadros você deve fazer também? Evidentemente. Jânio Quadros, se você queria se lançar como imitador e não imitasse o Jânio, estava redondamente equivocado. O Ciro é muito bom. Me diga aqui, mas O Pelé, eu comecei a fazer o Pelé também. Ah, foi você que começou. Foi. Em 1980, essas imitações todas eu trouxe desde a época do show de rádio. E você veja, o Pelé teve um negócio que me enalteceu muito, que a primeira vez que ele escutou a entrevista no rádio, ele falou, pô, caramba, onde é que eu dei essa entrevista que eu não me lembro, entende? Porque eu fazia o Pelé sem falar alguma besteira, alguma sacanagem, entende? Aí ele escutou e falou, olha aí, é o povo é que está dizendo, entende? E a voz do povo é a voz de Deus. Sério, vem cá, como é que é o processo de assimilação? Como é que é o treinamento para poder chegar à perfeição? Porque se você fechar os olhos, não é? É tal e qual. Olha, eu acho que primeiro você tem que assistir muito, ver muito e gostar de tudo. Gostar de tudo, né? De tudo que passa em televisão, escuto muito rádio e tal. E eu acho que você vai acumulando, vai acumulando. O que você faz o processo de maturação, você vai, vamos dizer, você não solta logo de cara.